Presidente Lula, gente, sancionou sem vetos uma lei que restringe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida válida para a educação básica, ou seja, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, proíbe o uso de smartphones durante as aulas, nos intervalos e no recreio. A sanção ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e outras autoridades. Então, vamos entender aí toda essa história. Restrição ao uso de celulares. Ele vai ficar permitido apenas em casos de emergência, necessidade de saúde ou para fins pedagógicos e didáticos sob orientação do professor. Exceções. A lei assegura o uso de dispositivos para inclusão, então acessibilidade, condições de saúde específicas dos estudantes. Qual é o objetivo, gente? Vocês bem podem imaginar, né? Que é promover maior interação entre os alunos, evitar distrações durante as aulas e intervalos. E aí, justificativas e impactos, a gente tem esse estudo do PISA, que é de 2022, que aponta que alunos que usam dispositivos por mais de 5 horas diárias têm pior desempenho acadêmico e enfrentam problemas como ansiedade e depressão. E que no Brasil, 80% dos alunos relataram distrações em sala de aula devido ao uso de smartphones. Acima, esse índice está acima do Japão e da Coreia do Sul. Vejam bem. Lá eles devem, bem tirar, porque Japão e Coreia do Sul devem entender bem a importância da educação, principalmente nesses primeiros anos, né? Depois o adulto fica com o seu celular, mas pelo menos as crianças, eles já tiram de campo. Implementação e fiscalização. Essa regulamentação vai ser definida, que foi definida agora pelo Ministério da Educação, ainda esse mês, tem aplicação prevista para o início do próximo ano letivo, em fevereiro. Então, as escolas vão ter autonomia para determinar onde os celulares vão ser guardados. Então, por exemplo, pode ser que falem para ficar na mochila, pode ser que eles tenham, sei lá, uma caixa, que todo mundo deixe seu celular e feche, deixe na entrada do colégio e tire. As escolas que vão ter que ver como é que vai ser para implementar essas regras e adaptar aí a capacidade de cada uma dessas escolas. O presidente Lula destacou que a medida é um ato de coragem e visa respeitar o futuro do país, reforçando a importância da interação social e do uso consciente da tecnologia na educação. Eu acho muito legal, sou a favor de tirar mesmo celulares. Acho que algumas escolas, as dos meus filhos, por exemplo, já no ano passado, do mais velho, não pode usar celular dentro da escola. A do mais novo já avisou que esse ano não poderia e promoveu uma vez por semana o dia sem celular, para quem já podia levar, né? Porque tem uma idade ali em que você poderia levar, que eu acho que é a partir do 6º ano, se eu não me engano. E aí eles promoveram isso, o dia sem celular. Eu acho que era uma quarta-feira. E as crianças adoraram, porque, enfim, eles também fizeram um esforço maior ali na hora do intervalo, porque, é sério, a criança desaprende a brincar, gente, é uma coisa, assim, bizarra. Então, eles começaram nos intervalos, botar lá jogos de dominó, gente pulando corda. Juro por Deus, é bizarro você ter que reensinar as crianças do que elas podem se distrair e curtir sem o celular. Mas rolou esse movimento na escola e eles gostaram, né? Eles gostaram da hora do recreio, eles aproveitaram mais. Então, assim, acho um movimento muito bom. Duvido que aqui no chat tenha alguém que seja contra e diga, não, liberdade, que as crianças fiquem com o celular o tempo inteiro. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, apoio 100% a proibição, Daniela Greco. Gente, eu nem sei se é da Beth ou se é do celular, né? Mas, por exemplo, a Andréa Dinardi falou que não é a favor de proibir nada. Precisa colocar limites para o uso e a escola precisa ser mais atrativa, educação de qualidade. Ai, gente, posso falar? É muito difícil competir com esses jogos que realmente fazem uso desse mecanismo da dopamina, que é muito difícil da criança se desvencilhar por conta própria. Eu acho que a gente tem que dar um pouco de contorno. Mas eu ainda acredito que nas escolas deveria ter uma matéria, deveria ter um momento para conversar sobre o uso de tecnologia. Sabe assim? Para explicar como que você vê uma notícia na internet, como você pode se aprofundar, para explicar o que é um corte, o que é um todo, como pode mudar a sua interpretação de um fato, se você não vai procurar o completo, né? Para explicar uma etiqueta em relação ao uso da tecnologia. Então, quando você está na presença
da família, como aquilo é ruim, como aquilo distancia. Eu acho que a escola já passou da hora de ter esse momento, essa conversa importante sobre o uso de tecnologia. Eu acho que assim seria bem melhor do que tirar o celular. Mas é um caminho assim, mas a conta gotas, né? Tirar o celular agora seria tipo uma emergência que a gente está precisando. Diga, Caio. É que eu tenho um relato interessante de um amigo professor da rede pública que dá aula de tecnologia, que seria a nossa aula de informática de um tempo atrás. Na minha infância, era... Você aprendia a usar o Paint. Eu aprendi a usar o teclado. Vamos aprender a SDF, Vamos escrever a SDF. o Word, a BNT. Isso. Só que aí ele me contou que nessa aula de tecnologia informática atualmente, ele ensina a programar, que é uma coisa tipo já bem avançada, mas ele falou que uma das outras coisas é ensinar, olha, vamos ver o que é fake news e o que não é, vamos tentar decifrar essa coisa do código de internet, de entender o que pode ser, o que não pode, o que quebra a lei, o que não, Sim. ou quando é o momento certo, quando não é. Então, acho que depende um pouco tanto do currículo letivo de cada escola. Claro, as escolas particulares, inclusive, têm mais condição de fazer isso. Mas isso numa escola pública do sertão de Ubatuba. Então, que ótimo. É uma coisa que depende também um pouco da boa vontade do professor querer também estar ali. Não sei, Caio, né? se é a boa vontade. Acho que o professor, amigo, deve ser um cara instruído, que, sabe, tem uma visão, uma condição. Eu não gosto de falar assim da boa vontade, porque o professor é o cara mais estrupiado do Brasil. Ele tá recebe sempre mais, de boa vontade, às vezes ele né? não Então... tem nem letramento digital para falar sobre isso. Eu me considero, muitas vezes eu converso com meu filho e, gente de Deus, eu falo, caramba, eu preciso correr atrás, eu preciso entender o que ele está falando, onde ele está entrando, né? Por exemplo, sei lá, Discord, que é um lugar super perigoso. Eu conheci através do meu filho, não foi através dessas matérias que aconteceram depois, né? De vários casos que acontecem ali dentro. Assim, eu acho que precisa ter um letramento, precisa ter uma conversa e precisa existir, não pela boa vontade do professor, mas ali discriminado. Será essa conversa, serão abordados esses assuntos, porque todo mundo vai ter que ter um letramento digital. Gente, não existe. Né? Não existe. Toda criança vai ter contato, eventualmente, com isso, de alguma forma. E, assim, é importante que elas saibam onde elas estão pisando. Eu sinto que hoje a gente joga meio eles lá e eles estão perdidões, entendeu? Tipo, jogar na praça pública antes. Ah, criança, vai lá na praça pública, não vou nem te explicar. Chega lá e faz o que você quiser. É que eu disse boa vontade do professor de uma maneira um pouco leviana, por assim dizer. Porque sempre o professor está de boa vontade. Foi um impulso, foi uma vontade desse seu amigo. Não, é que eu acho que está dentro, né? Tá dentro do currículo partes dessa coisa, desse ensinamento, né? Que até alguém falou um termo, uma monitoria digital, que o Terráqueo disse aqui, que eu achei interessante. Mas eu acho que não só da boa vontade, mas do preparo, mas no sentido de estar moldando essa aula de informática e tecnologia que, Sim. na minha infância, era uma coisa que eu achava inútil, porque eu chegava lá e sentava na frente de um computador e falava, tá, mas assim, não tá me ensinando nada além de digitar, então o que eu posso aprender além disso? E aí acho que é interessante esse caminho de se tomar, nesse caminho de monitoria, de entender o mundo digital para além de um computador, da interação com a máquina. O legal é ensinar essa cultura em relação ao mundo digital, porque como agora as crianças são nativas digitais, elas não precisam se familiarizar com o computador, você entendeu? Elas já nascem familiarizadas, só que elas precisam entender como socialmente, as implicações sociais, as discussões eu acho que deveriam estar nesse campo, porque você não precisa ensinar criança nenhuma a fazer nada na internet, gente. Eles são nativos digitais. Antes a gente não era, você entendeu? Então, tudo não era intuitivo, tinha um computador na minha casa, não era assim antes, era uma coisa mais restrita. Agora, a criança é basicamente nativo digital. Ela já nasce com esse aprendizado, do mesmo jeito que aprende a andar, aprende a fazer assim, aprende, né, a buscar num site. Com a inteligência artificial, isso vai, sei lá, vocês sabem, a gente tem um pouco de medo aqui. Mas o que acontece? A implicação disso na vida real, acho que essa é a conversa, né, que deveria ter. Tem um monte de gente comentando aqui, ó, sobre isso. Quer ver? Olha. Uma coisa até que eu queria falar, a Roberta Almeida do Carmo disse que Deus que me livre do Discord. Meu filho pediu para entrar, eu disse que nunca. Eu queria só descriminalizar o Discord. O Discord tem coisa... Os meus filhos usaram, a princípio, para fazer aulas de mangá.
Eles faziam aulas de desenho ali. Então, tinha uma professora, ela desenhava virtualmente em tempo real com eles, eles desenhavam entre eles, postavam. Então, é uma ferramenta, né? É uma rede Educacional, social, é um fórum. É um fórum, é uma rede e social tudo. que tem controle de quem entra naquele que eles chamam de servidor. Sim. Então, existem servidores e servidores. Se você entrar num servidor tóxico... Mas tá vendo como que é, Caio? Você sabe o que é. Sim, Quando então, a pessoa esse é o... não sabe, ela tem medo, porque coisas ruins estão acontecendo em todos os lugares, coisas horríveis, coisas tenebrosas estão no Instagram. Eu, por exemplo, nunca vi um perfil de pedófilo no Instagram, mas eu sei que tem, porque já vi perfis que mostram isso. Nunca apareceu para mim, mas pode aparecer para o meu filho se ali ele estiver. Então, assim, eu acho que também é isso. A gente também não é letrado o suficiente para dar conta desses contornos. Entendeu? É difícil. É uma problemática gigantesca. Tudo tem o seu bem e o seu mal. É isso. O Discord tem o seu bem. É uma ferramenta que pode multiplicar estudo, que pode ser um grupo de pesquisa, pode te ajudar a fazer um trabalho, mas pode ter ali uma coisa muito deletéria e horrorosa, que é o que acabou ganhando as manchetes, né? Porque sempre o horroroso é o que ganha a manchete. Não tem nenhum grupo do Discord salvando tartarugas que a gente está falando sobre. Provavelmente ele existe. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, a gente não tem conhecimento, às vezes, porque não somos nativos digitais. Muitos pais ainda não são. Eu não sou nativa digital. Eu sou uma pessoa que tive que me adaptar à tecnologia, começar a entender tudo isso. Ó, mais gente dizendo aqui, olha... Ai, meu Deus, é muito comentário. Me ajuda, Caio. Precisa direcionar para que eles tenham boas práticas no uso da internet e do celular. A Andréa Dinardi diz, eu tenho um filho autista de 19 anos. O celular é muito útil para o aprendizado dele. Ele aprende línguas, tecnologia e, nesse caso, é uma ferramenta incrível. Tá vendo? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Cleverson Gonçalves, todo aplicativo deveria ter o controle parental e mandar um relatório para os pais como uma nuvem de palavras, com tudo que foi trafegado de dados pelos seus filhos. Cleverson, tem até alguns aplicativos que fazem isso. Mas veja, não é todo pai que sabe disso, que tem a familiaridade com esse aplicativo, né? Então, assim... É difícil, é tudo muito complicado. Dulce Candy, tem mães vendendo conteúdo adulto, entre aspas, de menores de idade no TikTok. Gente, o que é isso? Fizeram vídeos aqui no YouTube falando sobre o assunto. Algumas pessoas não deveriam ter filhos. Eu vou concordar com você, Dulce Candy, que se isso está acontecendo, meu Deus do céu.